Olá, alunos, como vocês estão? Espero que todos bem. Bom, essa é uma aula resumo, pessoal, do dia 22 de maio, do Centro de Mídias, tá? Essa aula será a nossa terceira aula online. Lembrando que após você assistir essa aula, logo abaixo no vídeo tem um texto complementar para ajudar você nas atividades e mais abaixo daí tem o link das atividades, como eu costumo fazer com vocês mesmo, tá? Eu reforço então a vocês que assistam toda a aula. Muitos de vocês estão assistindo às aulas e alguns estão assistindo pela metade. Outros nem estão assistindo. Então eu consigo perceber justamente pela nota na atividade. Eu percebo que muitos de vocês nem viu a aula, nem leu o texto e aí depois acaba indo mal nas atividades. Então, eu prefiro que vocês assistam a aula, leiam o texto ou se alguém tem condições de imprimir, que imprima o texto, tá? E deixe no jeito na hora de fazer a atividade. Não façam primeira atividade, pessoal. Se vocês fizerem primeira atividade, vocês vão errar. E vocês só têm uma tentativa para ser feito, tá? Então, para vocês fazerem as atividades. Então, errou aquela, foi mal naquela, é aquela nota que fica, tá ok? Vamos para a aula então? Bom, como eu tinha falado, é um resumão da aula do Centro de Mídias, tá, pessoal? A aula do ensino médio, primeiro bimestre ainda, embora a atividade que vocês irão fazer já vai contar para o segundo bimestre, ok? Habilidade do currículo, interpretar o mapa, segundo os elementos que compõem, considerando projeção, escala, métricas e linguagem. O tema do conteúdo é cartografia e poder. Só uma observação, essa aula ela está baseada no caderno do aluno do primeiro bimestre. Tá? Ele está na página 47, 48, 46, 47, 48 e 49, tá? E você pode consultar o seu, e se ainda não terminou as atividades, ele vai ajudar nas atividades, tá bom, pessoal? Então aí vai quebrar um galhão essa aula aí para vocês, para terminar a atividade da apostila que ainda não terminou, ok? Me perguntaram também se a apostila vai ter que entregá-la na escola. Não, a apostila é só em caso de nós voltarmos a ter aula presencial esse ano. Com certeza, espero que a gente tenha, né? Antes de acabar o ano, aí vocês vão apresentar essa apostila preenchida. Tá ok? Bom, vamos fazer uma introdução da aula, pessoal. E nós vamos falar sobre mapas e projeções, tá? Os mapas são as mais antigas representações do pensamento geográfico. Registros mostram que eles existem já desde a Grécia Antiga e no Império Romano também, entre outras civilizações da Antiguidade, como o Império Turco. Tá? O Império Turco também tinha, né? Esse tipo, os egípcios também já tinham registro em forma de representação aí geográfica. Os primeiros eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados ou desenhados sobre a pele. E suas funções incluíam conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras, demarcar territórios de caça e representar a visão do mundo que esses povos tinham. Tá? Desde sempre o ser humano registra o espaço onde vive. Vamos fazer a definição do que é uma cartografia, né? Que nós já vimos isso no começo do ano, vamos só revisar aqui. A palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 1839, numa correspondência indicando a ideia de um traçado de mapa e carta. Então, embora os mapas, nós vimos na imagem anterior, eles já existiram há muitos anos, já desde a Idade Média, né, nós temos registro. A palavra cartografia mesmo, ela é mais recente, ela é de 1839, tá? E foi aí que eles criaram essa palavra e começaram a denominar as pessoas que faziam mapas de cartógrafo. Tá? Vocês podem ter certeza, e como a título de curiosidade, ó, a cartografia é uma palavra de origem língua portuguesa. Hoje entendemos cartografia como uma representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre,
ou de parte desta apresentada por meio de mapas, cartas ou plantas. Então você pode definir uma superfície terrestre através de mapas, pode ser cartas ou plantas. O que é um mapa? Tá? A grosso modo, representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma superfície, planisfério ou mapa mundi, de uma parte, mapa dos continentes, ou de uma superfície definida por uma dada divisão operacional ou setorial, como bacias hidrográficas, áreas de proteção ambientais, populacional, físico, socioeconômico, etc. Chamado mapa de roda, tá, pessoal? Vamos colocar ele aqui, ó, um exemplo de mapa, é um dos mapas mais antigos que a gente tem. Né? É esse aqui. Muitos de vocês, eu creio que já devem ter visto nos cadernos dos alunos de vocês aí, de anos anteriores, oitavo, nono ano, como eu falei. Tá? O que é o mapa de roda, tá, pessoal? Bom, o meio natural no mundo ele é muito pouco conhecido nesse período aí. Tá? O livro que contém esse mapa foi escrito em 623 e impresso pela primeira vez em 1472. Tá? Então, durante a Idade Média. Então, é um mapa do período da Idade Média. Nesse período, a Igreja Católica já exercia grande influência. Tá? A representação cartográfica, pessoal, pode reparar que ele é de forma de T, ó, forma em T, ó. Tá vendo? Ela foi preferida a imagem do mundo, né, em mapas mundi circulares. Tá vendo aqui? Olha? Então, é um mapa mundi circular. Tá? Chamados de mapa de roda. É isso que eu estou falando. O mapa TO. T aqui, que mostra, e O, de forma circular aqui. O modo como é disposto T é constituído pelos rios Tanais, tá? Que é o Don, e o Nilo, no sentido horizontal. Tá bom? E no vertical, o mar Mediterrâneo. Olha aqui, ó, Mediterrâneo. Tá vendo? Que na época eles colocavam, né, mar Mediterrâneo, né? Para nós é mar Mediterrâneo. Esse conjunto é cercado por oceanos. Olha aqui, ó, mare, oceano. Olha que interessante os nomes aqui, né? Tá? Notem que os continentes, como o americano, o da Oceania e da Antártida, nessa época não eram conhecidos, tá? Pois os barcos, ou as naus, que eles chamavam, né? Como eram conhecidas as caravelas, que foram descobertos depois, ainda não tinham sido inventadas, né? E se aventurar ao mar aberto, sem esse tipo de embarcação, era praticamente impossível. Tá bom? Bom, no próximo mapa agora, pessoal, faremos uma revisão de uma aula que já tivemos, tá? Apenas para relembrar os elementos de um mapa, ok? Então vamos lá. Bom, eu estou utilizando, pessoal, aqui um mapa do Brasil político, tá? Do território brasileiro com seus estados. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente, os diversos estados aqui. Pode perceber que eles estão com tonalidades diferentes. Ó. O norte está com várias tonalidades de verde para definir o norte, o nordeste aqui, ó, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Tá? Mas o que é importante aí no mapa? Algumas informações que todo mapa tem que ter para facilitar a nossa vida no entendimento. Tá? Então, todo mapa ele tem um título, existe uma legenda, ó, pessoal, ela é importantíssima, pois é através desses recursos aí que identificamos as figuras e cores, tá? Que um mapa possui. Aí depois nós temos aqui, pessoal, a orientação. O que é orientação? Geralmente o mapa completo, né, ele possui uma rosa dos ventos, que serve para você localizar-se no mapa. Em qual local é o norte, em qual local é o sul, o oeste, os demais pontos colaterais e até subcolaterais, tá? Se precisar. Também possui, pessoal, uma escala. O que é a escala, tá? Do qual já aprendemos esse ano, né, que significa quantas vezes esse mapa foi reduzido. Então, ou seja, quantos quilômetros representa 1 centímetro. Então, quando você segue a escala, eu sei que o mapa está um pouco embaçado, não está dando para ver, mas é só para vocês terem uma noção. Nós já até vimos isso aí em aula mesmo. Então, a escala indica a tantos centímetros representa tantos quilômetros. Tá? Nós fizemos até atividades de escala já.
Então não é tão novo para vocês. E a fonte, né? Nesse caso aqui do exemplo, foi o IBGE. Então você tem a fonte aqui, a página direitinho de quem elaborou esse mapa. Tá? Vamos agora, então, pessoal, observar mais dois exemplos. Vamos colocar aqui o primeiro exemplo. Tá? Esse primeiro exemplo, pessoal, é um mapa de densidade demográfica. Esse mapa de densidade, pessoal, não é o total da população, sim a densidade de habitantes de um país por quilômetros quadrados. Então vamos lá, ó, vamos usar o exemplo, a Índia. A densidade mais alta, pessoal, é da Índia mesmo, ela é um dos países mais populosos. Só que o que acontece? A Índia, além de ser o mais populoso, ele também é um dos países com maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, o território dela é bem menor que da China, do que do Brasil, ó, que os Estados Unidos, Argentina, Austrália, mas a população passa de 1 bilhão. Então, a densidade dela é alta, tá? Está entre 300 a, nem sei se é entre 300, não, sim, ó, entre quase 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. E aí nós temos a China também. A China, embora também possua mais de 1 bilhão de habitantes, pessoal, sua população se concentra de forma irregular. Tá? Então, elas estão nas grandes cidades e próximas do litoral. Por isso que sua densidade populacional por quilômetro quadrado é menor que da Índia. Vamos ver mais um exemplo. Ao Brasil. O Brasil, então, é um exemplo de elevado número populacional. Nós temos muitas pessoas que vivem no Brasil, mas a distribuição também é irregular. A maioria da população se concentra onde? No litoral do Nordeste, na região Centro-Sul, principalmente Sudeste, e tem uma baixa população no Norte e no Centro-Oeste. Tá? Daí a baixa densidade populacional por habitante no geral. Tá vendo? Olha aqui, ó, a Itália. Mas você vai falar, a Itália, a população é bem menor que o Brasil. Exatamente, ela é bem menor que o Brasil, mas ela possui uma população menor, mas como seu território é muito menor que o nosso, equivalente ao estado de Minas Gerais, por exemplo, possui uma elevada densidade populacional, semelhante à da Índia. Tá ok? Bom, alunos e alunos, vamos para um outro mapa. Tá? Esse mapa aqui, ele é um mapa de correntes marítimas. Nós podemos perceber aqui, ó, as cores: correntes frias em azul, correntes quentes em vermelho. Elas podem e determinam e controlam também a temperatura dos oceanos, influenciando na pesca e no clima em determinado local. Um exemplo que nós podemos dar aqui é a região da América do Sul. Olha o Brasil. O Brasil, no caso, né, tendo como exemplo aqui, devido ao seu imenso território, seu vasto litoral, ele recebe vários tipos de correntes marítimas, tanto quente quanto frias. Isso também é um exemplo. Bom, esses foram os exemplos de mapas. Agora vamos ver os tipos de projeções cartográficas e em seguida também os exemplos dessas projeções. Então vamos lá. A projeção cartográfica. Soluções matemáticas e ou geométricas para representar a superfície terrestre em um plano ou da melhor maneira que os objetos requeridos. Existem centenas de projeções, não existe uma representação ideal, mas apenas a melhor representação para um determinado propósito. Exemplos a seguir: ó, projeção azimutal ou polar, projeção cônica, projeção cilíndrica, tipos de projeção cilíndrica, que é a mais usada, de Mercator, Peters, Robson, entre outros. Ah, professor, o que você está falando aí? Eu não estou entendendo nada. Nós vamos usar os exemplos agora de projeção nas próximas imagens aí para vocês entenderem melhor. Possuímos uma projeção também de anamorfose, aqueles que são proporcionais ao tema apresentado. Então vamos lá. Essa é a primeira projeção. É a projeção azimutal ou polar. Tá? O mapa numa projeção azimutal, gente, é construído sobre um plano tangente a um ponto de qualquer esfera terrestre. Tá? Esse ponto ocupa sempre o centro do mapa.
olha aqui a imagem que nós temos lá debaixo do planeta, do Polo Sul. Tá vendo aqui? Opa, eu amassei o mapa, vamos voltar aqui. Tá? Então nós temos a imagem do Polo Sul, ó, da Antártida. Então, esse tipo de projeção ocupa, como eu falei para vocês, sempre o centro do mapa. A projeção azimutal ela é usada, em geral, para representar as regiões polares e suas proximidades, e para localizar um país na posição central, tornando possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. O emblema da ONU, por exemplo, eles utilizam esse tipo de projeção. Bom, gente, a outra projeção é a projeção cônica. O que é essa projeção cônica? Um cone imaginário em contato com a esfera é a base para a elaboração do mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos, e os paralelos formam círculos concêntricos, ou concêntricos, aliás, tá, pessoal? Essa projeção é utilizada para representar partes da superfície terrestre como trecho de um continente. Ela é usada muito para mapas estratégicos ou para guerras, tá vendo? Então eles lançam geralmente uma região e próxima região. Então é uma projeção mais local, mais dentro de para um fim específico, ok? Vamos para mais uma, que é a projeção cilíndrica. Essa projeção, a representação, ela é obtida com uma projeção da superfície terrestre. Olha aqui, ó. Com todos os paralelos e todos os meridianos. Ó, os paralelos, olha aqui a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, e os meridianos. Sobre um cilindro, olha aqui a forma de um cilindro. Por isso que você consegue abrir o mapa, você faz esse tipo de projeção. Ao ser desenrolado, pessoal, apresentará sobre uma superfície plana todas as informações que para ele foram transferidas. Está vendo aqui, olha? Feito de uma forma cilíndrica, ela vai passar. Então é comum quando você apresenta a superfície de uma forma plana, ela se deformar. Ela vai deformar ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Vocês não vão ter um mapa perfeito na forma plana, ela vai ter deformações. A projeção cilíndrica, pessoal, conforme conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera a proporção da superfície, que eu acabei de falar agora. Tipos de projeção cilíndrica que é mais usado. Então nós temos Mercator, Peters, Robson, entre outras. Então, essa primeira a gente usa muito na sala de aula. Geralmente o mapa mundi que nós usamos na aula é dessa forma, do Mercator. A projeção cilíndrica, conforme nós tínhamos falado aí, pessoal, ela conserva as formas dos continentes, as direções e o ângulo, tá? Mas altera a proporção da superfície, né? Como foi o caso dessa do Mercator que eu estou mostrando. A projeção do Mercator é a mais usada nas aulas de geografia, porém podemos observar a imagem, é um tipo de projeção que valoriza o quê? Os países ricos. Notem que essa projeção, olha, o hemisfério norte está mais em evidência. Olha aqui, ó. Você percebeu o que está acontecendo? Olha o tamanho da Groenlândia. É maior quase que a América do Sul. Tá vendo? Olha a Europa, que não é tão grande assim. Olha aqui, ó. Ela está quase do tamanho da América do Sul aqui, ó. A África já está pequena. Então, ela projeta e deixa maior o hemisfério norte. Vamos à próxima. A de Peters é justamente ao contrário. Foi aquela primeira que eu falei para vocês lá. A de Peters equivale ao tamanho real da superfície representada. Mas aí o que acontece nessa de Peters? Ela não mantém as mesmas formas e ângulos. Tá? Essa, ao contrário do Mercator, ela valoriza o hemisfério sul
E vocês podem notar que a África e a América do Sul estão em evidência em relação à América do Norte e Europa. Olha aqui como ficou menor, tá vendo? Olha a Groenlândia, praticamente sumiu. Então ela valoriza o quê? O hemisfério sul. E para concluirmos os exemplos de projeção cilíndrica, gente, vamos ver a de Robson. Com o objetivo de aperfeiçoar as características da projeção de Mercator na superfície das regiões de alta latitude, Arthur Robinson criou a sua projeção em 1963. Tá? Com Robinson, os meridianos são colocados em linhas curvas, em forma de elipses, que se aproximam quanto mais se afastam da linha do Equador. É a projeção mais usada no Atlas, tá? Por isso que a gente sempre vê no Atlas esse tipo de projeção. Olha aqui os meridianos, ó, eles vão alargando. Então, ela deixa o mapa um pouquinho mais parecido com o globo terrestre. Ainda tem deformidade. Ah, professor, mas tem algum mapa que eu possa ver do tamanho real? Não, de forma plana, todos eles deformam. Onde você vai ver em tamanho real? No globo terrestre. O globo terrestre da escola, se você tiver um globo ou algum lugar que você consiga ver, numa biblioteca, enfim. No globo terrestre você tem o tamanho fiel dos continentes e dos oceanos. Ok? Vamos lá agora para o mapa de anamorfose. Tá bom? Bom, esse mapa de anamorfose ele é chamado anamorfose geográfica ou cartográfica. É uma forma de representação do espaço geográfico em que há a distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. Então vamos lá. Se vocês perceberam aqui, olha a diferença da representação. Está tudo deformado. Se vocês pegarem aqui, ó, os países mais populosos, vocês vão ver que ele deformou aqui. A palavra anamorfose, pessoal, ela tem origem na junção de dois termos, do grego aná, que é sobre, e morfê, que é forma. Então, sobre forma, podendo ser entendido como formato de novo. Os mapas anamórficos, como são conhecidas essas representações cartográficas, gente, são elaborados a partir da análise de dados quantitativos referente a uma determinada área. Nesse exemplo, podemos observar que os países com maior número populacional, olha aqui a China e a Índia, tá, se encontram em maior evidência. Então, todo torto aqui, mas é justamente o que? O anamórfico é para mostrar mesmo essa discrepância, tá vendo? Que a gente não está vendo por tamanho de país, nós estamos vendo por tamanho de número de população. O tema escolhido, por exemplo, para elaborar esse mapa anamórfico foi a população absoluta por país. Então, teremos, lógico, a China com suas dimensões extremamente exageradas em relação ao tamanho usualmente representado no planisfério, lógico. E a Austrália, que tinha um tamanho grande, né? Era bem grandinho, né? A Austrália, muito parecido com o Brasil em tamanho, seria representado por um fino risco. Olha aqui, ó. Bom, alunos e alunas, para encerrarmos nossa aula, iremos fazer algumas atividades aí para fixar esse conteúdo, ok? Então eu vou pedir para vocês identificar as projeções cartográficas dos mapas abaixo. Olha aí, imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quais são as três projeções cartográficas aí? Na imagem 1, 2 e 3. Tá? Só quero saber o nome. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? E a gente volta daqui a pouquinho.
vamos ver se vocês acertaram, né? Identifique as projeções cartográficas dos mapas abaixo. Quem estava prestando atenção nos tipos, olha, a imagem 1 ela é azimutal ou polar, a imagem 2 é a cônica e a imagem 3 é a cilíndrica. Então, azimutal ou polar na 1, cônica na 2 e cilíndrica nas 3. Agora vamos para as últimas perguntas aí da aula. O que é um mapa nas definições dos dias atuais? E defina de uma forma mais simples possível. Tá? O que é um mapa? Quais eram as funções dos primeiros mapas feitos pelo homem no passado? E cite exemplo de mapas que você conhece ou conheceu nas aulas de geografia, por exemplo. Um tempinho aí, a gente volta para... Pronto. Vamos ver a conclusão dessas perguntas aí. O que é um mapa? E defina de uma forma mais simples possível. Os mapas são as mais antigas representações, ou a mais antiga representação, tanto faz, do pensamento geográfico. Os mapas são representações do espaço terrestre e são formas planas para localizarmos. Então, eu coloquei duas definições. Tá? Se vocês pensarem, os mapas são representações do espaço terrestre, também está beleza. Os mapas são formas planas da Terra? Tá bom. Os mapas são formas planas para nós localizarmos? Também. Então, qualquer uma do que vocês pensaram aí, se estiver dentro de uma das respostas, ainda que não seja completa, parabéns. Tá? Quais eram as funções dos primeiros mapas feitos pelo homem no passado? Suas funções incluíam conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras, demarcar territórios de caça e representar a visão do mundo que os povos tinham. Ah, professor, eu não ia lembrar toda essa resposta aí. Mas se você falar que os mapas serviam para eles se localizarem no território, ou para guerra, para conhecer, para dominar outros povos, também estava certo. Ok? Não precisava também ser completo. Cite exemplos de mapas que você conhece ou conheceu nas aulas de geografia. Aí pode ter surgido vários exemplos, tá? Mapa do Brasil, mapa de vegetação, plantas de ruas, mapas de continentes, mapa de rios, né, que é hidrografias, mapa do município, mapa mundi, mapa do continente americano, mapa da África. Então são vários exemplos que vocês poderiam ter aí, enfim. Tá? Bom, eu espero que vocês estiveram ligados na aula aí, tenham acertado algumas. Se não, se errou, depois reveja novamente o conteúdo, ok? Bom, amores, nossa aula chegou ao final. Lembrando sempre que após você assistir a aula, logo abaixo no vídeo tem um texto complementar para ajudar você nas atividades e mais abaixo um link para fazer as atividades. Sempre vai ser assim, não vai mudar nunca. Eu reforço a vocês que assistam toda a aula. Muitos de vocês, repetindo novamente, não estão assistindo às aulas e alguns estão assistindo a aula pela metade. Tá? Ou está indo mal, e é fundamental que vocês assistam e baixem o texto complementar. Existe aí abaixo o PDF que eu falei no Google Sala de Aula. É isso. Um abraço, muitas saudades e até a próxima aula.
Tchau, tchau.